A Pearl Abyss construiu uma engine do zero para o Crimson Desert. E quando eu digo do zero, é do zero mesmo, porque as engines do mercado não aguentavam o que os caras queriam fazer. E o resultado disso é o que eu vou te contar logo depois do break. E aí galera, Radomancer na área, aquele que é o tipo de pessoa que olha pra Digital Foundry como os outros olham pra novela das 8. E se você não viu o nosso primeiro vídeo sobre Crimson Desert, eu recomendo você assistir ele antes. Lá eu cobri tudo sobre a história, mundo aberto, o combate e o loot. E hoje a gente vai falar do que está por trás do jogo, a engine, a performance, as decisões técnicas e o que esperar depois do lançamento. Para começo de conversa, vamos falar da engine. A grande maioria dos AAA de hoje usam a Unreal Engine. Alguns usam a Unity, porque faz sentido. São ferramentas prontas e economizam anos de desenvolvimento. A Pearl Abyss olhou para isso e falou: não serve. E antes que você ache que é arrogância de dev, não é. É que eles tinham uma visão muito específica do que eles queriam. Um mundo aberto completamente seamless, sem loading, com draw distance absurdo e milhares de árvores renderizadas ao mesmo tempo. E as engines do mercado simplesmente não entregavam isso, sem comprometer alguma coisa pelo menos, né? Então eles criaram a Black Space Engine do zero. 3 anos de desenvolvimento só para criar essa engine, antes mesmo de começar o jogo em si. E o dev explicou uma coisa que eu achei muito inteligente. Quando você usa uma engine genérica, tipo Unreal, ela vem com centenas de features. Tem feature para todo tipo de jogo: corrida, shooter, plataforma, RPG, terror, simulação, e você não vai usar nem metade. Mas elas existem dentro da engine e consomem recursos do sistema, mesmo sem você usar. E o termo que ele usou, e pediu desculpas por usar, é bloatware. Na Black Space Engine não existem features que o jogo não usa, nenhuma, porque a engine foi feita exclusivamente para esse jogo. Cada linha de código está sendo utilizada, e é por isso que o jogo consegue renderizar essas vistas absurdas que a gente está vendo, com milhares de árvores no horizonte, de um jeito que uma engine genérica simplesmente não conseguiria, pelo menos não sem comprometer outra coisa, né? E agora, veio uma estatística que eu achei difícil de acreditar. O jogo roda 4K, 60 FPS, com Ray Tracing ligado nativo, sem DLSS, sem FSR, sem nenhuma tecnologia de upscaling, na força bruta mesmo. E o dev usou exatamente esse termo, força bruta. Todas as demos que eles mostraram o jogo foram nessas condições de propósito, para provar que a engine e o jogo se sustentam sozinhos. Pensa comigo aqui por um segundo. Quantos jogos AAA de mundo aberto você conhece que rodam 4K 60 com Ray Tracing nativo sem precisar de DLSS? Eu não conheço nenhum, não vou nem falar muitos, eu não conheço nenhum mesmo. Mas aproveitando que a gente está falando da tecnologia, a Pearl Abyss também é parceira oficial da AMD no programa FSR Redstone, que é a versão mais nova do FSR. Crimson Desert é um dos poucos jogos que já tem esse Redstone implementado. O dev mencionou que praticamente só Call of Duty já usou isso no Black Ops 7. E além do FSR Redstone, eles estão usando Ray Regeneration e um monte de outras tecnologias da AMD que permitem uma otimização extra para os consoles, que usam tecnologia da AMD. Mas o ponto que ele fez questão de frisar é: você não precisa de nada disso. O jogo já roda bem sem essas tecnologias. Essas existem para quem quer espremer ainda mais performance. Quer rodar mais de 160 FPS, quer 4K em hardware mais modesto, aí sim você liga o FSR. Mas o jogo não depende disso. E isso é raro, muito raro para falar a verdade. E já que a gente está falando de hardware, Play 5 Pro. Confirmado. A gente sabe que o jogo vai ser mais bonito no Play 5 Pro, mas a gente não sabe o que, porque as especificações exatas ainda não foram reveladas, mas o dev confirmou que vai ter melhorias dedicadas para o hardware do Pro. Agora, pergunta que todo mundo faz: e o Steam Deck? E a resposta é: provavelmente sim, mas eles não vão confirmar enquanto a otimização não terminar. O que, eu vou falar a verdade, eu acho que é até um ponto para respeitar, porque o dev foi honesto, ao invés de só meter um vamos ver. Ele disse: olha, os requisitos mínimos na Steam, ele deve funcionar, mas como tem processo de certificação e eles ainda estão na fase de otimização do game, eles não querem prometer e depois não entregar. Então, por enquanto, é um provavelmente sim, sem uma confirmação oficial. E se você está planejando jogar ele no Steam
Steam Deck, fica de olho nos anúncios mais perto do lançamento. Agora, eu quero falar uma coisa que nem todo mundo vai prestar atenção, mas que pra mim diz muito sobre como esse jogo foi pensado: a iluminação. A engine usa Ray Martin para iluminação global. Conta com nuvens volumétricas com todo tipo de frufru que você quer. E tudo isso tá rodando dentro da engine, não é pré-renderizado, não é um truque de trailer. Isso é o que você vai ver no jogo quando você ligar ele. O dev, inclusive, mencionou que esteve na CES, no stand da AMD, e a Digital Foundry ficou impressionado com o que viu. E quando o pessoal da Digital Foundry fica impressionado com a tecnologia gráfica de alguma coisa, você começa a prestar atenção. Agora, vamos falar uma coisa que eu sei que vai gerar discussão. As escolhas no jogo. Ou melhor, o tipo de escolha. Porque eu sei que muita gente ouviu mundo aberto, facções, RPG e pensou num Witcher 3 ou num Baldur's Gate 3. E não é isso. O dev foi muito claro. Eles não chamam Crimson Desert de RPG de propósito, porque a palavra RPG vem carregada de expectativas. E a principal delas é escolhas que alteram a história. Em Crimson Desert, o plot principal é fixo. A história do Cliff vai acontecer do mesmo jeito para todo mundo. Suas escolhas são de gameplay e não de narrativa. Quais quests fazer, quais facções priorizar, qual build montar, qual caminho seguir. E essas escolhas mudam o estado do seu mundo. Funciona assim: cada facção pode estar em 3 estados com você: guerra, neutro ou aliança. Se você tá em guerra com uma facção, os guardas daquela região te atacam e não dá pra você entrar na cidade. Conforme você evolui a relação, chega em neutro, a cidade abre as suas portas, novos vendedores, novos nós de recursos, e se chegar em aliança, mais coisas ainda. Isso significa que no começo do jogo, certas áreas são inacessíveis. Não porque tem uma parede invisível, mas porque os NPCs de lá simplesmente não te conhecem. Você é um forasteiro que eles vão matar assim que verem. E isso guia a progressão de uma forma mais orgânica, sem aquela sensação artificial de essa porta aqui só abre no capítulo 5, sabe? É um sistema inteligente, se isso funciona bem. Agora, a parte que talvez seja mais interessante dessa entrevista: segredos e dungeons. O dev contou uma história que me pegou meio de guarda baixa aqui. Ele tem centenas de horas de jogo, trabalha nele e um dia, fazendo o mesmo trajeto que ele já tinha feito umas 50 vezes, voltando pro acampamento dos Greymanes, ele notou uma pedreira do lado do acampamento. Do lado do lugar que ele ficava ali por horas. Entrou e achou algo que estava ali o tempo todo. Ele passou 50 vezes pelo lugar e nunca tinha nem notado. E isso é intencional do jogo. Tem paredes secretas, tem itens escondidos em plena vista, tem dungeon dentro de dungeon. O jogo recompensa a exploração e a atenção aos detalhes. Se você é o tipo de jogador que gosta de ficar investigando cada canto do mapa, esse jogo foi feito para você. Mas e depois do lançamento? O que acontece? Oficialmente, nada anunciado. E os devs foram bem diretos. A gente tá focado no lançamento agora. Mas ele deixou uma pista que eu acho que não foi acidental na entrevista. Ele lembrou que Black Desert Online tem updates semanais há 11 anos. Toda semana, sem falhar, por 11 anos. E ele disse que é assim que a Pearl Abyss opera. Então, sem prometer nada, se Crimson Desert vender bem, que eu acho que vai, eu acho muito difícil eles não derem suporte pós-lançamento, porque aparentemente esse é o DNA da empresa. Eles sabem fazer um jogo vivo, sabem criar conteúdo constante e sabem manter a comunidade engajada. A questão é se eles vão aplicar isso num jogo single player, e honestamente, eu apostaria que sim. E um último detalhe que eu achei importante mencionar: a herança de Black Desert. O dev falou bastante sobre isso. A Pearl Abyss vem de um background de jogo online, de comunidade ativa, de ouvir o feedback, e trouxe isso para o desenvolvimento do Crimson Desert. Um exemplo concreto: os efeitos de partícula do combate. Muita gente reclamou que era exagerado nas demos anteriores. A Pearl Abyss ouviu e agora dá para desligar isso nas configurações. Simples assim. Não gostou? Desliga. Aí você tem uma experiência mais Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. Eu sei que isso parece óbvio, mas quantos jogos você conhece que te dão essa opção, sabe? Isso é a mentalidade de um dev que operou jogo online por mais de uma década. O feedback da comunidade não é sugestão, é um dado a ser utilizado. Então, para resumir, gente,
Crimson Desert não é só mais um action adventure de mundo aberto. Ele tem uma engine própria, construída do zero para esse jogo. Tem uma performance invejável que poucos AAAs conseguem igualar. Tecnologia de ponta com Ray Tracing e tudo mais, confirmado para o Play 5 Pro. Também quase confirmado para o Steam Deck. Um sistema de facções que muda o estado do seu mundo e como você joga, e segredos escondidos em todo canto. Além de uma empresa por trás que tem mais de 10 anos de histórico de suporte contínuo. O jogo lança no dia 19 de março de 2026 e se você tá de olho nesse jogo, tem motivo de sobra para ficar animado. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí que ajuda bastante o canal, e se quiser ver tudo sobre a história, o mundo aberto, o combate e o loot, assiste o vídeo anterior que está aparecendo na sua tela agora.